Marieta Moraes Ferreira, nascida em 15 de outubro de 1948 no Rio de Janeiro, Brasil, é uma historiadora e professora brasileira, especialista na área de História do Brasil República, com ênfase em temas como teoria da história, historiografia, história oral, memória e história política. No Brasil, vem se destacando como uma das principais referências a respeito da história do tempo presente e da história oral, desenvolvendo não apenas trabalhos aplicados nesse campo, mas também reflexões teórico-metodológicas. Destacam-se nesse sentido dois trabalhos específicos na área da história oral, voltados à realização de entrevistas, um deles com membros do Partido dos Trabalhadores e outro voltado ao estudo da estruturação dos cursos de graduação em História no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, vem voltando também suas análises para o âmbito do ensino de História e da História da Educação, com ênfase no campo da teoria e da história do ensino superior no Brasil. Formado em História pela Universidade Federal Fluminense, defendeu seu doutorado na mesma instituição em 1991, na área de História Política do Rio de Janeiro. Atualmente é professor titular de História do Brasil do Instituto de História da UFRJ, coordenadora nacional do mestrado profissional em Ensino da História, estando também associada à Fundação Vargas, onde ocupou diversos cargos. Nessa última instituição, ocupou também cargos de professor e diretora no Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. Foi presidente da Associação Internacional de História Oral e da Associação Brasileira de História Oral. Primeiro faremos uma breve contextualização do período, onde Marieta escreve esse texto. O Brasil passou por um período obscuro. Em 31 de março de 1964, a população brasileira acordou sobre um novo governo. Se instaurou uma ditadura civil-militar, um golpe e um atentado à democracia. Nesse vídeo, trabalharemos os acontecimentos da antiga Universidade Brasil, atual UFRJ, nos anos de 1958 a 1968, para entendermos um pouco mais sobre a repressão dos tempos da ditadura. Bem, segundo a Marieta, o curso de História e Geografia da Universidade do Brasil, ele tem início na Faculdade Nacional de Filosofia, o FNFI. É um curso criado no ano de 1939, mas ele vai sofrer grandes mudanças nos anos 40 até meados dos anos 60. Isso vai perpassar todo o governo militar, porque o curso vai continuar existindo depois. O curso foi criado com a intenção de formar professores de ensino básico e médio no governo Vargas, que foi de 37 a 46. Porém, depois da queda do governo de Getúlio, o curso se voltou para o ensino superior e para a pesquisa. O curso de História e Geografia ele só desponta como um cargo-chefe da faculdade em 1950. Ele só tem um lugar de prestígio dentro da UB nessa época. E ele mantém esse ponto ao longo da existência dele. Mas em 1955, o curso de História finalmente se separa do curso de Geografia, e aí você tem uma liberdade maior para o curso de experimentar na área dele mesmo. Você tem mais liberdade dentro da História para trabalhar com o curso de História. Em 1958 também, quando o curso se separou, ele elegeu o professor Eremildo Viana para o posto de diretor da faculdade. Eremildo foi o diretor da faculdade até 1963. Durante os anos, os confrontos ideológicos dentro da Faculdade de História foram crescendo cada vez mais, porque alunos e professores eram de gerações diferentes, com ideologias diferentes, e o pensamento tradicional e conservador de muitos professores ele entrava em choque com as novas ideias revolucionárias de professores mais jovens e da maioria dos alunos. E eles vinham embalados de ideias comunistas, até por conta da época, por conta do pensamento da época e por conta da Revolução Cubana também, que estava bem próximo ali àquele ideal. E quando o golpe de 1964 foi decretado, uma das premissas do golpe era a caça aos comunistas. Então, a repressão dentro da Faculdade Nacional de Filosofia, ela foi muito forte. Mas voltando ainda em 63, a gente tem uma radicalização de opiniões dentro da faculdade, e o cenário ficou muito conflituoso, a ponto de ter manifestação para a direção da faculdade se renovar. E isso lembrando que o Eremildo Viana ainda era o diretor. Houve uma greve geral de estudantes, e eles se opunham à reeleição do Eremildo para o cargo, e é num contexto onde a UNE, a União Nacional dos Estudantes, ela estava passando por uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar os envolvimentos supostos que a UNE teria com o alto escalão das forças soviéticas.
de novo, a repressão já começando e com esse viés de tentar embarrar a ameaça comunista. Vendo esse contexto, até a própria Faculdade Nacional de Filosofia ela entra muito na mira da CPI da UNE. E aí Eremildo se declara como contrário ao governo de Goulart, que é o governo que veio antes da ditadura militar. E por fim, aí já em 64, tem uma grande mobilização de professores e estudantes da própria Faculdade Nacional de Filosofia para tentar aprovar a reforma agrária do Goulart. Contudo, em 31 de março de 1964, aí finalmente aconteceu o golpe militar, se instaura uma ditadura no Brasil, e a repressão e o medo naquela época eram muito grandes, em especial para as forças de esquerda, porque a ditadura ela queria acabar com o comunismo, socialismo e ideologias de esquerda em si. Durante a repressão, a gente vê que o Eremildo Viana, que é o ex-diretor da Faculdade Nacional de Filosofia, ele dá uma guinada muito grande para o lado dos militares, como já foi dito, só que dessa vez ele invadiu a Rádio MEC e afastou a Maria Linhares, que era a diretora da Rádio MEC, sob a desculpa de que lá tinham armamentos e que seriam usados para promover atos subversivos. A história, por fim, é que Eremildo acaba virando novo diretor da rádio e os alunos da Faculdade Nacional de Filosofia eles ficam muito sentidos e eles tomam o Eremildo como responsável da repressão de todo o período militar até hoje. Nos meses decorrentes, a gente tem uma espécie de caça às bruxas na Faculdade Nacional de Filosofia. Você tem vários inquéritos policiais, você tem gente sendo desligada da universidade, você tem professor sendo desligado da universidade, tudo com o pretexto de manter relações com atividades comunistas. A perseguição ela vai ser muito rigorosa até o fim da ditadura militar. Após o golpe, o MEC adotou uma bandeira de reforma universitária. E aí, em 1965, a Universidade Brasil ela passa a se chamar Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ. E a Faculdade Nacional de Filosofia se torna no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, isso em 1967. Nos meses depois, houve um atentado à bomba contra o Instituto de Filosofia, fato que radicalizou ainda mais e ajudou na expansão do movimento estudantil, que à época era uma das principais formas de luta que o Brasil inteiro teve, tanto com a UNE quanto com os pequenos polos dentro das universidades. Mas em 1968 a repressão ela chega no limite dela, ela chega no auge, quando é decretado o AI-5. O AI-5, alunos e professores passaram a ser desligados de cargos e funções. E essa situação continuou muito ruim até o fim do governo militar, até a redemocratização. A situação dá uma melhorada no governo Geisel, que é de 74 a 79, e o curso de História ele só tem avanço depois dos anos 70 com a criação do programa de pós-graduação, porque o programa de graduação era muito engessado à época. Para encerrar, a gente vai fazer uma conclusão de que a história brasileira ela é extremamente conturbada durante os anos da repressão, de 64 a 85, especialmente a partir de 68, e trabalhos como esse da Marieta, eles têm o intuito não só de esclarecer um pouco mais sobre o período, mas eles também são relatos de casos acontecidos durante o mesmo período, sabe? E fazem uma espécie de culpabilização da história por não ter conseguido transmitir de uma forma acessível e que conseguisse chegar a todas as pessoas o que foi o horror daquele período. Além de a Marieta ter um trabalho muito bom, ouvindo relatos, ouvindo história oral, que é uma coisa que é uma novidade para o campo da historiografia, apesar de tudo, a gente não tinha o costume de levar a história oral a sério. E ela faz uma transmissão eficaz do conhecimento para a sociedade, porque além de escutar depoimentos, além de transmitir história oral, ela faz uma história bem tranquila de ser lida, bem fácil de ser lida. E eu acho que
que a gente quer levar é que isso é um pequeno esforço, tanto da Marieta quanto das pessoas que fizeram esse vídeo, para tentar falar de uma forma mais fácil, tentar falar de uma forma mais tranquila para conseguir passar uma mensagem para a comunidade, do geral, sem ser a comunidade acadêmica. É um esforço muito pequeno, mas é um grande passo para mudar a situação da falta de prestígio que a gente tem hoje na história. Cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte